Pronto, agora já está gravando. Então, como eu vinha falando, na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre, dando uma revisão, né, de conceitos de direito tributário. Então, vimos a questão do Estado, né, o que seria o Estado de Direito, né, que é a organização da sociedade civil e política, né, juridicamente organizada. Então, são divididos em três poderes: poder legislativo, executivo, judiciário, né. Observamos também a questão da atividade financeira do Estado, como é que seria essa atividade financeira, né? Então, vimos que para o Estado poder desenvolver as suas atividades, ele precisa de recursos financeiros. Então, a atividade financeira seria basicamente a questão da obtenção, gestão e aplicação de recursos financeiros, né? E vimos que a questão da tributação, ele está basicamente ligado, né, a essa questão de obtenção de recursos. Então, vimos que as obtenções de recursos financeiros do Estado, ele pode vir de duas fontes, né, que são as receitas originárias, as receitas derivadas, e vimos também que as receitas derivadas aqui são os tributos em si, né, que são as receitas decorrentes da exploração de fontes externas, né, onde o próprio Estado exerce o poder de soberania, né, então exige essas contribuições de maneira compulsória, né. Falamos também um pouco sobre legislação tributária, né, o que vem a ser a legislação tributária, aquele detalhe que legislação tributária não é algo que seja específico de um tributo ou uma legislação específica, mas ela pode abordar na sua totalidade ou em partes, né. Então, é por isso que o artigo 96 do CTN fala que a legislação tributária, né, compreende as leis, tratados, convenções, decretos, né, normas complementares que versem no todo ou em parte, né. Vimos também a hierarquia das normas tributárias, né, inicialmente Constituição Federal, depois lei complementar, lei ordinária, decretos, normas complementares, que são portarias ou até mesmo instruções normativas, né. Isso foi um dos assuntos da aula passada. E aí foi quando começamos a entrar, de fato, em alguns conceitos mais comuns, né, do nosso dia a dia, que aí foi o primeiro conceito de tributos, né, que de acordo com o artigo 3º do CTN, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, né, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, né, que seja instituída também em lei, né, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, né. Então, explicamos aí, fizemos essa revisão do que vem a ser esse conceito aí de legislação e o conceito também de tributos, né. Vimos as classificações dos tributos. Então nós temos as classificações como tributos federais, parafiscais e extrafiscais, né. Lembrando que o tributo fiscal, ele é aquele que tem uma função arrecadatória, né, visando garantir a atividade, né, e o funcionamento do Estado. Então, aquilo que é arrecadado, ele vai para a finalidade do Estado, ele vai para os cofres e é distribuído conforme o plano de ação do Estado, né. Vimos os tributos parafiscais, que, diferentemente do tributo fiscal, ele tem uma destinação específica, né. E vimos também os tributos extrafiscais, né, que é aquele que tem função de controle da economia, né. Além da classificação dos tributos entre fiscais, parafiscais e extrafiscais, também vimos outras classificações, né, que são os impostos, taxas e contribuições, né, os tributos diretos e indiretos, também vimos a diferenciação de cada um deles, e os tributos cumulativos e os não cumulativos. Então, isso daí a gente verificou na aula passada. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês podem me chamar no chat. E se não assistiu à última aula, vocês revejam lá o vídeo, está lá no YouTube, também postei o link para vocês, para a gente poder acompanhar da melhor forma possível. Tá? Outro tópico abordado também na aula passada foi a questão dos princípios constitucionais tributários, né? Então, vimos a questão da legalidade, isonomia, retroatividade, anterioridade, né? A capacidade contributiva, né? A proibição de confisco, aquela questão da liberdade de tráfego, imunidades. Então, esses princípios comentamos aqui de forma bem rápida, porém, com o objetivo de dar uma revisão, né, tendo em vista que foi conceitos que foram aprendidos na disciplina de Direito Tributário. Então, vimos também a obrigação tributária, né, e quais são os elementos básicos para poder se ter uma obrigação tributária. Então, a questão da lei, o objeto, né, o fato gerador, que aí ele vai se diferenciar entre a obrigação principal e a obrigação acessória.
Então, vimos, de fato, o que seria uma obrigação principal e o que seria uma obrigação acessória, só de forma bem breve, né? A obrigação principal é o ato de efetuar o pagamento do tributo, e a obrigação acessória é aquilo que vai te ajudar a ser fiscalizado, ou aquilo que vai te ajudar na apuração daqueles tributos. Já demos até o exemplo, no caso da pessoa física, a obrigação principal é o pagamento do imposto de renda, e uma obrigação acessória é a declaração do próprio imposto de renda, né, o ajuste anual. Então, isso é um exemplo claro aí de obrigação acessória. Para as empresas, nós temos como obrigação acessória a emissão de nota fiscal, né, o envio de informações tributárias ao fisco, no caso, as demonstrações, né, acessórias, enfim, todo o aparato, né, ou qualquer obrigação tributária que não seja pagamento do tributo, a gente pode denominar ela como obrigação acessória. E aí, entramos no conceito de contabilidade tributária, para poder revisar também a disciplina de contabilidade tributária, vocês acreditam que foi no semestre passado. Então, vimos o conceito, qual é o objetivo da contabilidade tributária, né? Vimos que ela tem o seu método, né? E um dos métodos da contabilidade tributária seria o adequado planejamento tributário. E aí, vimos também algumas situações da importância de se fazer um planejamento tributário, né? Então, vimos a relação da carga tributária brasileira com o planejamento tributário, né? Vimos como é que se dá a distribuição da carga tributária, né? E qual é o reflexo dessa distribuição para o planejamento tributário, né? E também verificamos alguns efeitos, né? Que podemos dizer até efeitos perversos da tributação sobre as empresas, né? Então, vimos que nós temos uma carga tributária relativamente alta, né? Vimos que essa distribuição, né? E um dos principais problemas, né, dessa tributação seria a regressividade, né? Porque a tributação aqui não é de forma progressiva, ou seja, particularmente quem tem uma maior renda, né, não é necessariamente que vai pagar o maior tributo. No Brasil é o caso inverso, e esse problema se reflete, porque a maior parte da tributação, cerca de 48% da tributação, da carga tributária brasileira, ela é sobre o consumo, né, e não sobre a renda ou patrimônio. Então, isso também influencia bastante, né? E aí, finalizando a aula passada, né, vimos também a complexidade da carga tributária, a questão de quantas normas são editadas, quantas normas elas são divulgadas, né, cerca de quase 2 normas a cada hora útil, né, em média, cada norma com 3.000 palavras, e aí tem várias edições, enfim, a gente viu que é uma complexidade tributária muito grande. Então, isso foi mais ou menos o nosso resumo, né, de forma bem resumida, claro, da aula passada, tá? E aí, paramos justamente no tópico, ou na conceituação de planejamento tributário, né? Eu queria saber se vocês têm algo a comentar, se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi passado, para poder a gente poder dar andamento. Vocês podem ativar aí o microfone para poder falar alguma coisa, gente? Pessoal, alguma dúvida, algo a comentar? Tudo tranquilo por enquanto, professor. Certo, obrigado pelo retorno. Então, deixa eu só compartilhar aqui o slide com vocês, para poder a gente dar andamento, né, e finalizar esse primeiro slide. Todos estão visualizando? Alguém com dificuldade de visualizar o slide? Estamos conseguindo visualizar, professor. Está mostrando, né? Então, vamos lá. Então, diante de todo aquele cenário, né, que nós vimos, nós observamos que a forma ideal para as empresas seria a realização da gestão tributária eficiente, ou seja, a realização de um planejamento tributário, e não havia de sonegação fiscal, né? Mas aí, de fato, o que seria o planejamento tributário, né? Eu queria que algum de vocês
falassem, no ponto de vista de vocês, né, de acordo com o que a gente já abordou aqui em sala de aula, com essas discussões, o que é que vem à cabeça de vocês sobre planejamento tributário? O que seria, de fato, um planejamento tributário? Alguém conseguiria conceituar isso? Pessoal? Boa noite, professor. É Cleberson que está falando. Boa noite, Cleberson. Eu acho que planejamento tributário, né, pela minha ignorância, né, que eu não sou uma pessoa tão culta, né, eu acho que deve ser você se preparar, né, para o que é que você vai pagar de tributo de acordo com a sua atividade. É você saber para não o que vai desembolsar, né, como tributo para o Estado, para você não ser pego de surpresa, para você saber quanto vai ter que sair do seu bolso, quanto você vai precisar para o desenvolvimento da empresa, né? Certo. Do ano. Ok. Daniel. Oi, Daniel, pode falar. Bom, eu acredito também que poderia ser um meio de arrumar modos de pagar menos imposto. Fazer um estudo, um Certo. levantamento Mas aí, de como vai fazer para pagar menos. Certo, beleza. Mas aí, em relação a esse meio de pagar menos impostos, como é que seria essa tratativa, né? Porque existem vários meios de reduzir a carga tributária, né? E aí, como seria para o planejamento tributário esses meios, né, para poder reduzir a carga tributária dessas empresas? Não sei se o Daniel caiu a conexão. O Denis iria falar, né? Eu tô pensando. Ah, tranquilo. Denis ia falar alguma coisa. Boa noite, é Sueli. Eu Boa acho noite, que Sueli. vai depender muito da escolha que a empresa, que a sociedade vai aderir. Tipo, se ela vai ser optante de lucro real, lucro presumido, se mesmo que ela for uma limitada, se o ramo for comércio, se o ramo for serviços. Eu acho que tem que ser feito todo um estudo para saber Certo. quais os encargos e tributos que agregam a esse tipo de segmento, para daí ver qual tipo de adoção de lucro presumido, lucro real, alguma coisa nesse sentido, ela possa adotar. Certo. Denis iria falar, eu vi que ele Isso, ativou o professor. microfone. Pode falar, Denis. Só reforçando que todos esses meios que os nossos colegas falaram aí, para reduzir a carga tributária, verificar pontos que, dentro do planejamento, que se pode pagar menos imposto aqui e ali, a gente tem que abrir um parêntese que é de uma forma legal, né? Não é de uma forma fraudulenta. Isso, era justamente isso que eu tinha perguntado aí para o Daniel, que ele ficou aí dizendo que estava pensando, né? A gente falar que vai reduzir a carga tributária da empresa, não necessariamente isso seria um planejamento tributário, né? Para eu poder dizer que eu vou fazer um planejamento tributário, né? Claro, eu tenho que, por obrigação, reduzir a carga tributária, seja ela, né, do aspecto um ganho tributário ou um ganho financeiro, a gente vai ver que tem essas diferenciações, né? Mas sempre da forma legal, né? Sempre com aquilo que a legislação me permite fazer. Porque com toda essa complexidade, gente, da legislação, né, fica muitas brechas, mesmo assim, com tanta coisa, fica muita brecha, porque uma vai dizer uma coisa, mas aí teve uma edição de uma norma que agora permite, mas aí o pessoal não está atenado com essas alterações, e aí o planejamento tributário ele surge nisso, né? Enxergar algum meio, né, lícito de efetuar essa redução de carga tributária conforme a legislação vigente, ok? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Sobre essa situação que a gente estava falando, né, da regressividade, eu até postei
acho que foi no dia seguinte da nossa aula, lá no Instagram, um vídeo, né, de algum canal de televisão, acredito que foi no programa do Ratinho, onde tinha um consultor explicando basicamente aquilo que a gente tinha debatido, né? De como é complexa a carga tributária, de como é injusta essa questão da regressividade, porque quem ganha mais imposto acaba pagando menos. Eu não sei se vocês viram essa postagem, a faculdade até repostou esse stories, é bem interessante, né? Eu acho que lá pelo feed do Instagram está lá essa matéria, e aí fica muito visível, né, essa problemática no dia a dia brasileiro. Mas vamos seguir. Oi. Só uma dúvida aqui, eu também já falei com o senhor sobre isso semana passada, mas eu vi um vídeo bastante interessante, achei muito legal, e eu estava verificando sobre aquela modificação que está para vir ser aprovada. Da reforma tributária, né? Da reforma tributária. A possibilidade de essa balança nivelar um pouco em relação a tributação estar maior na ponta da corda e nivelar essa tributação, o senhor acha que Olha, Denis, pelo menos pelos projetos que estão em análise, né, que estão em tramitação lá no Senado ou na Câmara, não vai ajudar muita coisa nessa situação, não, tá? O que eu estou observando de positivo, por enquanto, né, é a questão da diminuição da burocracia em relação à apuração desses tributos, né? Eles estão tentando simplificar essa apuração, mas que não vai ser tão fácil fazer isso, né? O que a gente tem mais à tona aí é a retirada do PIS e COFINS, né? E a chegada da contribuição da CBS, né? A contribuição sobre o serviço, que aí vai onerar mais as empresas de serviço, enfim. A gente vai chegar nesse tópico. Inclusive, gente, já que a gente tocou nesse assunto, de acordo com as nossas unidades de aprendizagem, né? A primeira unidade de aprendizagem seria o Sistema Tributário Nacional, que é basicamente isso que a gente está conversando aqui, e a segunda unidade já seria a questão de apuração de PIS e COFINS, tá? Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, se for o caso, né? Como eu imagino que, tipo, em meados de setembro, vai sair alguma novidade sobre essa questão da reforma tributária, eu, particularmente, preferia que a gente visse PIS e COFINS mais na frente. Por quê? A gente iria ver a regra atual, né? E também junto com as propostas de alteração, ou seja, vocês iam estar saindo da disciplina com a mente bem fresquinha e atenados com o que está acontecendo no mercado, né? Do que a gente passar aqui umas 2 semanas, 3 semanas estudando as formas de apuração do PIS e COFINS, que é o que está na legislação, mas mesmo assim sabendo que daqui a 2 meses isso daí pode ir de água abaixo e modificar totalmente. Eu queria saber de vocês, se vocês concordam a gente fazer uma permuta, né? Que aí, em vez de iniciar com o PIS e COFINS, né, o próximo assunto, a gente já entrava nos regimes de tributação, e aí ia ver a questão do lucro real, do lucro presumido e lucro arbitrário. O que é que vocês acham disso? Aí fica com vocês que decidem. Melhor pode ser, professor. Assim, porque em relação à qualidade ou os tópicos, eles vão ser abordados, né? Mas aí, como eu já estou prevendo aí que PIS e COFINS vai mudar muita coisa de legislação, eu acho que, tipo, para a gente não estudar uma coisa desatualizada, vamos esperar um pouquinho para ver se vai ter alguma mudança, e aí a gente consegue visualizar essas 2 alterações, tá bem? Então, eu vou tentar fazer lá, eu não sei se eu consigo ainda, já que o semestre já iniciou, mas eu vou tentar mudar lá a sequência das unidades de aprendizagem e tentar colocar o PIS e COFINS lá para o final, para poder ver se vai dar tempo aí de chegar a alguma alteração na legislação e a gente estudar de uma coisa mais real, né, do que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Tranquilo? Mas eu não estou dizendo aqui que o assunto não vai ser dado, vai ser sim, só que aí bem mais atualizado, né, para vocês. Tranquilo? Então, voltando aqui ao nosso slide, né, nós podemos ver que planejamento tributário, em seu conceito, é o quê? É a atividade empresarial que, desenvolvendo-se de forma estritamente preventiva, né, projeta os atos e fatos administrativos com o objetivo de informar
quais são o ônus tributário em cada uma das operações legais disponíveis. Olha só, um detalhe que tem aí, é uma atividade empresarial, certo? Então, planejamento tributário, nenhum órgão público vai te ajudar a fazer, né? Não é uma Cefaz da vida, uma prefeitura que vai te ajudar a fazer, é uma atividade meramente empresarial, tá? E ele tem que ser desenvolvido de forma preventiva. Então, se eu estou desenvolvendo de uma forma preventiva, quer dizer que eu vou observar aquilo, que eu vou estudar aquilo antes que se aconteça aquele ato ou antes que se aconteça aquele fato, né? Exemplo, se eu estou vendo uma possibilidade de redução de carga tributária sobre o meu faturamento, eu não vou mudar a minha forma de tributação depois que eu faturar. Não, já aconteceu aquele fato, então eu não posso alterar aquela situação, né? O planejamento tributário, ele já vai vir antes que aconteça. É por isso que se chama de planejamento, né? Ninguém planeja algo depois que aconteceu, né? A gente vai planejar algo que vai acontecer. Então, é muito importante essa observação enquanto ao planejamento tributário, né? Ele é de forma estritamente preventiva, ou seja, ele vai projetar fatos administrativos ou atos administrativos que podem trazer ônus tributário para a empresa, tá ok? Então, sempre lembrando, se eu estou falando de planejamento tributário, eu estou falando de algo que ainda vai acontecer, eu estou falando de um planejamento, né? Um planejamento de forma preventiva. E aí, qual seria, né, o objetivo desse planejamento tributário? Primeiro, a economia tributária, né? Então, quando eu falo de economia tributária, eu estou falando basicamente de reduzir carga tributária, né? Eu não tenho como trazer uma economia tributária fazendo com que o meu cliente ou a empresa em que eu atuo esteja na mesma carga tributária. Se eu tenho uma carga tributária de 35%, e aí eu vou fazer algumas modificações, mas no final de tudo, a carga tributária vai continuar sendo 35%. Então, isso não trouxe economia tributária, então isso não pode ser encarado como planejamento tributário, né? Para poder ter um planejamento tributário, para poder ele ocorrer, né? Eu vou comparar algumas ações legais, né? Que estão à minha disposição, de acordo com a legislação, né? E eu vou optar pelaquela ação que é menos onerosa no ponto de vista fiscal. Isso sim é planejamento tributário, né? Eu estou observando, ó, a legislação me dá a alternativa A, B e C, né? Se eu escolher a alternativa A, eu vou ser tributado dessa forma, então isso vai me onerar em tantos por cento. Já se eu escolher a alternativa B, né? Eu aumento minha tributação nessa parte, mas no outro tributo eu vou diminuir. Então, no final das contas, é válido, não é válido. Ou seja, vai me trazer algum tipo de ganho, né? E esses ganhos a gente classifica em duas formas: ganho tributário e ganho financeiro, né? E o que seria isso? Olha só, o ganho tributário, ele é aquele que vai evitar a incidência do tributo, né? Então, nós vamos adotar algum procedimento com a finalidade que aquele fato gerador não ocorra, né? Que o tributo ele seja extinto, né? Eu coloquei aí como exemplo, olha só, a empresa ela tem a oportunidade de vender no mercado externo, né? Por preço aparentemente equivalente para poder exportar. Então, vamos imaginar que eu fabrique sapatos, né? Quando eu fabrico sapatos e vendo esses sapatos no meu mercado nacional, eu vou ter a tributação de IPI, de ICMS, de PIS, de COFINS, né? Ou seja, são tributos sobre o meu faturamento. Então, eu tenho essa tributação. Se eu tenho essa mesma estrutura de custo, né? Se eu tenho essa mesma oportunidade de ganho, mas eu vou fazer isso de forma externa, ou seja, eu exportar essa mercadoria, daí eu já ganho o não pagamento, né? Ou a não incidência do IPI e do ICMS. Pela Constituição, na exportação, o IPI e o ICMS, eles têm imunidade e isenção, ou seja, as empresas não pagam IPI, nem pagam ICMS na sua exportação. Ou seja, eu apenas escolhi, ó, eu vou vender no mercado nacional ou eu vou vender no mercado externo, né? Então, aí eu já tive um ganho. Se eu escolher pelo mercado externo, eu não vou ter tributação de ICMS, de PIS e COFINS, de ICMS e de IPI. Se eu tributar no mercado nacional, eu vou ter essa tributação. Então, se eu optar por exportar, eu vou ter o ganho tributário, porque não vai existir a incidência, né? Ou não vai ter o pagamento do IPI e do ICMS. Então, isso é uma característica de um ganho tributário. Eu evitei a incidência de um tributo. Tá? Já o ganho financeiro, ele é retardar o pagamento do tributo, ou seja,
eu tinha um tributo para poder pagar na competência de setembro, mas aí com algumas ações eu consigo colocar esse pagamento para outubro ou postergar esse pagamento, né? Um exemplo muito nítido é a questão de, eu botei aí, ó, o fornecedor recebe um pedido no final do mês e em vez de emitir a nota fiscal imediatamente, né, deixa ela para emitir no mês seguinte, postergando o recolhimento sobre as vendas. Geralmente quem trabalha com, vamos dizer, com vendas, né, de acordo com pedidos de mercadorias, por encomenda. Então, o cliente fez o pedido no dia 31 de agosto, ontem, né? Fez esse pedido. Se eu faço o meu faturamento da nota fiscal no momento em que eu faço o pedido, né? A competência de ontem, ela era agosto. Então, o meu tributo iria ser recolhido agora em setembro. Se eu deixo para poder efetuar, né, a emissão da nota fiscal hoje, eu só vou entregar hoje mesmo, a mercadoria, mesmo sendo faturada ontem, só seguiria para o cliente hoje, então eu deixo para emitir, né, uma competência posterior, e aí eu vou ganhar mais aí, no mínimo uns 30 dias para recolher esse tributo. Ou seja, eu tenho um ganho financeiro, eu tenho uma postergação, né, no pagamento desses tributos, e essa postergação não vai trazer juros. Então, eu vou melhorar o fluxo de caixa da empresa, tá? Fica claro, gente, essa diferenciação entre ganho financeiro e ganho tributário. Ô, professor, há a possibilidade de ter esses dois ganhos ao mesmo tempo? Eu estou perguntando, porque eu trabalhei numa concessionária e eu trabalhei na área de faturamento. Certo. E a concessionária tinha uma meta de venda de carros por mês, um exemplo. 100 carros por mês. 100 carros faturados, né? Uhum. Chegando no último dia do mês, um exemplo, dia 30, se fazia um balanço de quantos carros tinham para faturar e de quantos carros ainda faltavam para faturar. Um exemplo. Dia 30 já chegamos com 90 carros faturados. Faltava só 10 para a meta. O que a gente fazia? A gente só faturava o que era necessário para a meta. E o restante dos carros que estavam para faturar, a gente faturava no dia seguinte. Entendi. É justamente esse ganho, tanto financeiro quanto tributário nessa... Olha, nesse teu exemplo aí, vai ter um conflito, né, entre os interesses da contabilidade, né, num aspecto fiscal, o interesse do departamento comercial e o interesse até da controladoria da empresa, né, da gestão da empresa. Por quê? Olha só, se eu estabeleci como meta de que eu tenho que faturar no mínimo 100 carros, ou seja, eu tenho que vender 100 carros, o departamento comercial, o que ele quer é bater essa meta, né? Então, ele vai fazer tudo o que for possível para poder ter esses 100 carros faturados, ok? Mas a gente sabe que, tipo, tem vendas que elas já são finalizadas, né? Mas que eu posso emitir a nota fiscal no dia seguinte ou no outro mês, né? Como se o exemplo aí no final do mês para outro. Se eu fizer isso, eu vou ter o ganho financeiro, porque eu vou retardar o pagamento de alguns tributos, né? Porém, para o departamento comercial, isso talvez não soe positivo, porque ele vai demonstrar lá que ele não fez aquela venda fiscalmente, né? Não tem essas notas emitidas. Então, por isso que eu acho que aí foi um consenso da concessionária, tipo, para atender a demanda do departamento comercial e para atender também a questão do planejamento tributário, fica só naquele limite. O que for diferença, já compõe para o período seguinte, porque já vai ajudar o comercial, se as vendas forem baixas, a manter venda, né? Porque, tipo, ó, eu vendi nesse mês de agosto 120 carros. Então, eu já vou começar o mês de setembro folgado com 20 carros já, tipo, faturados para minha meta, mesmo que essa venda tenha sido realizada em agosto. Você consegue me entender? E aí, tributariamente, eu vou ter esse ganho, né? Em relação à postergação, tá? Então, vamos lá, vamos seguir entendendo essa diferenciação, né, entre ganho tributário e ganho financeiro, né? Aí a gente vem aos conceitos pela legislação, né? E aí a gente sempre escuta muito esses termos, né? Que é a questão da elisão fiscal e a evasão fiscal, né? Quando eu estou falando de planejamento tributário, gente,
Eu estou falando de elisão fiscal, ou seja, tributariamente, né, pela legislação, o que seria a elisão fiscal? A elisão fiscal é a ação preventiva, tendendo a, por meios lícitos, eliminar, reduzir ou retardar a ocorrência do fato gerador. Ou seja, é algo preventivo. Então, é algo que eu faço, alguma ação que eu faço em minha empresa, né, sobre algo que vai acontecer. Então, eu posso dizer que elisão fiscal é a mesma coisa que planejamento tributário, diferentemente da evasão fiscal, né? A evasão fiscal, ela é a ação consciente, né? Ou seja, o cara tem ciência do que está fazendo, né? Voluntária e até mesmo intencional, né? Por meios ilícitos, de eliminar ou reduzir o pagamento de impostos devidos após a ocorrência do fato gerador. Ou seja, ocorreu o fato gerador e ele disse, puxa, esse mês a tributação vai ser pesada. Vamos fazer um ajeitadinho aqui. Ou seja, isso é a evasão fiscal. Em sinônimos, seria sonegação. Então, ó, elisão fiscal é a mesma coisa que planejamento tributário. Evasão fiscal é a mesma coisa que sonegação, tá? Um exemplo aí que eu coloquei seria a omissão de registro nos livros fiscais próprios, né? Utilização de documentos inidôneos, né, na escrituração, ou falta de recolhimento de tributos apurados. O que seria isso? Olha, o cara me fez um pedido aí, digamos que eu trabalho aí com vendas de material de construção. Então, o cara me pediu aí tantos metros aí de areia, vamos dizer assim. Mas aí, se a gente for faturar tudo que ele pediu, a gente vai pagar 18% de ICMS, vai ficar pesado. Vamos fazer o seguinte, a gente vende as areias, né? Mas aí fatura pela metade, fatura o famoso meia nota, né? Ou fatura uma parte por fora, uma parte por dentro, que seria isso. Uma parte vai na nota fiscal e outra parte vai ser nota fiscal. Então, isso seria ações de evasão fiscal, ou seja, é uma ação consciente de reduzir a carga tributária de forma ilícita e depois da ocorrência do fato gerador, ok? Isso, gente, tem que ficar bem claro para vocês. Eu estou trazendo de forma bem simplificada, porque se vocês forem nos livros, né, esses livros eles vão trazer aí vários textos falando o que é evasão, o que é elisão, mas a gente só precisa ter esse entendimento. Elisão fiscal é planejamento tributário, ou seja, é aquilo que eu posso fazer de acordo com a legislação, é aquilo que a legislação me permite fazer. Evasão fiscal, sonegação, ou seja, é aquele meio ilícito de reduzir a carga tributária. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Então, vamos lá, vamos seguindo, né? Quais são, gente, as abrangências do planejamento tributário? Primeiro, a primeira abrangência do planejamento tributário é a abrangência empresarial, ou seja, a gente vai tomar medidas gerenciais, né, que possibilitem a não ocorrência do fato gerador do tributo, né, que diminua o multa devido ou que adiem o seu vencimento, tá? O outro tipo de abrangência seria o administrativo e também o judicial, né? O administrativo é o processo de implementação de alternativas lícitas, tá, para a economia total ou parcial dos tributos, sem adoção de processos judiciais prévios, tá? Ou seja, eu não preciso recorrer a ações judiciais. Já a abrangência judicial é o processo de obtenção de economias tributárias por meio de processos judiciais, tá? Através de mandatos de segurança, ação cautelar, né? Ações declaratórias de constitucionalidade, ação anulatória, ou seja, eu preciso recorrer à esfera judicial, né? Para poder ter aquele planejamento tributário. Então, vamos ter um exemplo de cada um desses, né? Se eu quero fazer o planejamento tributário com abrangência empresarial, o que é mais comum, né? São medidas que eu posso tomar no dia a dia da empresa, tá? Para poder diminuir a carga tributária, né? Seja ela com o ganho financeiro ou ganho tributário. Então, eu já dei o exemplo de deixar para faturar no mês seguinte, né? Ou exemplos de tipo apropriar créditos, né, nas notas fiscais de entradas, né, fazer uma instituição correta para poder diminuir o valor do tributo a pagar, né? Ou então fazer uma compensação, né, de tributos. Eu tenho crédito de IPI, então eu vou fazer uma perda de compra para poder ter um crédito com o PIS e COFINS e reduzir essa carga tributária. Então, isso são ações do nosso dia a dia, tá, que nós podemos fazer como gestor tributário e como planejamento tributário,
tá? Já a abrangência administrativa, eu preciso ir para o órgão que me administra, que me fiscaliza, né, para poder tomar alguma medida de redução tributária. Um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar no PRODEP, né? O PRODEP é um incentivo fiscal que nós temos aqui na Cefaz, de Pernambuco, ou seja, no governo do estado, onde eu tenho uma redução de ICMS, né? Em termos de percentuais, tá? De acordo com a atividade da empresa. Então, eu posso solicitar o credenciamento da empresa no PRODEP, então eu tenho que cumprir alguns requisitos, e isso é uma forma administrativa de fazer essa redução de planejamento tributário. Uma ação judicial que é muito comum, que eu acompanho muito, seria a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né? Então, a gente sabe que é errado calcular o PIS e COFINS incluindo o ICMS, mas a Receita Federal não reconhece esse erro. Então, para a Receita Federal, ela exige que o contribuinte calcule o PIS e COFINS considerando o ICMS na base de cálculo. Então, para poder fazer esse planejamento tributário, tem que entrar com ação judicial, né, com ação cautelar, dizendo que essa forma de cálculo é uma ação inconstitucional, né? Já está tão comum que, às vezes, não precisa nem de audiência. O próprio tribunal já difere essa solicitação, porque sabe que é inconstitucional isso, e aí sim a empresa passa a recolher os seus tributos, né, no caso PIS e COFINS, sem o ICMS na base de cálculo desses tributos, tá? Então, isso são exemplos que eu posso trazer aí de planejamento tributário, tanto na esfera empresarial, administrativa e judicial. E aí, aproveitando, tá? Eu queria que vocês pegassem o caderno de vocês aí. Quem não está com caderno, arruma aí alguma folha de papel. Imagine que nós estamos em sala de aula, né? Infelizmente, não tem como pegar uma folha de caderno do coleguinha, mas anotem aí uma atividade para vocês me entregarem até a próxima aula, né? Até o próximo dia 8, vocês vão me enviar isso por e-mail, tá certo? Vocês vão relacionar. Deixa eu digitar aqui. Eu vou ditar e vou digitar, certo? Vocês vão relacionar e explicar quinze formas de planejamento tributário empresarial. Relacionar e explicar, no mínimo, 15 formas de planejamento tributário empresarial. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, né, alguns exemplos e algumas dicas de planejamento tributário que eu posso implantar na minha empresa, né? E aí eu vou dizer, por exemplo, postergação da emissão da nota fiscal, né? Então, vocês vão colocar essa listagem, essas 15 ações que vocês podem executar e ter como exemplo que são ações empresariais, e aí vocês vão me explicar como é que isso ocorre, tá? Como é que vai funcionar essa atividade? Vocês vão fazer essa relação de 15 formas e a explicação, colocar no Word, não precisa de negócio de capa contra capa, não. O que eu preciso? Que identifique o aluno e a matrícula e coloque o texto, né? Então, aluno, matrícula, no e-mail lá você vai dizer atividade de planejamento tributário, né? CTBN, eu acho que é 1811, e envie o e-mail. Esse e-mail tem que ser enviado até o início da aula, tá, gente? Iniciou a aula, nem precisa mais enviar o e-mail, porque eu não vou mais considerar. E aí, no decorrer da aula, eu vou abrir aqui alguns e-mails e pedir que a pessoa apresente, né, ou explique pelo microfone o porquê que escolheu tal ou tal tópico. Ou seja, vocês têm que não só listar para mim, né, vocês têm que saber explicar como é que vai impactar, né, na redução da carga tributária dessa empresa. Ok? Fica entendido aí esse primeiro exercício? Joia. No caso, o e-mail é esse aí, né, professor? Institucional? Isso, no e-mail institucional, pedro.assis@fsh.edu.br.
Lembrando, gente, isso é uma atividade de sala de aula, então eu não vou postar isso no dashboard, né? Quem não está presente, ou vocês vão repassar para alguém, ou vídeo aula vão pegar a atividade, tá? Eu não vou postar essa solicitação lá no dashboard, nem como aviso, nem como atividade, tá? Isso é uma atividade em sala de aula, só que eu estou dando um prazo de uma semana para vocês entregarem, ok? Então, vamos seguir, né? Entendendo aí a abrangência do planejamento tributário, né? Na esfera empresarial, administrativa e judicial, né? Nós temos os tipos de planejamento tributário, né? Do ponto de vista empresarial, o planejamento tributário ele pode ser operacional e estratégico, né? O planejamento tributário empresarial operacional, ele refere-se a procedimentos formais prescritos no costume da própria empresa, né? Então, essa forma de alterar a contabilização, a forma de registrar as notas de entrada, né? A forma de como contabilizar algumas operações, de tomar crédito, ou seja, isso é algo operacional, algo que eu vou fazer no dia a dia da minha empresa, tá? Já o planejamento tributário empresarial estratégico, né, ele implica em mudanças de características estratégicas, ou seja, algo muito futuro da empresa. Então, como é que eu vou estruturar o capital da empresa, né? Se eu vou trabalhar ela do tipo SA ou limitada, se vai ter algum tipo de impacto fiscal sobre isso, né? A forma de constituição dessa empresa, né? Os tipos de empréstimo que essa empresa vai fazer, né? A forma de contratação de mão de obra, da contratação de empregados, né? Se ele vai contratar com emprego formal ou terceirizado, né? Se vai fazer o tipo de jornada de trabalho intermitente ou não, ou seja, tudo isso é planejamento tributário estratégico, que é algo que vai para frente, né? Inclusive, a forma da escolha do regime tributário, né? Muita gente acha que o regime tributário é só escolher se eu vou ser lucro real presumido ou simples nacional. Não, não é isso, isso é o básico, né? Mas essa escolha do regime tributário também está dentro do contexto de planejamento tributário empresarial estratégico, tá? E aí, do ponto de vista jurídico, né, eu tenho o planejamento tributário preventivo, o corretivo ou o especial. O que seria um preventivo, né? Digamos que eu vou migrar a minha forma eu sou do Simples Nacional, certo? Mas eu vou migrar, né, para o lucro presumido, e eu sei que tem esse problema aí de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, eu já faço uma ação judiciária preventiva, né, dizendo, olha, a partir de 2021, eu vou ser tributado pelo lucro presumido, pelo lucro real, tá? E eu quero a exclusão da base de cálculo do ICMS do IPI, porque eu sei que é constitucional, ou seja, você está se prevenido de algo que vai acontecer, né? Já algo corretivo se a sua empresa já é tributada daquela forma, se já apura esse tributo dessa forma, e aí você quer corrigir isso, né? Então, inclusive, você vai pedir a correção judiciária, inclusive do retroativo. Ó, eu quero rever o que eu paguei, né, a maior nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos, ou seja, isso é o planejamento tributário jurídico de forma corretiva, né? E quando é de forma especial, né, é quando eu tenho uma abertura de alguma filial, que eu tenho uma abertura, lançamento de novos produtos, que eu preciso, né, de uma ação judicial para poder me proteger fiscalmente falando. Então, existem esses 3 tipos de planejamento tributário, ok? Deixa eu interromper aqui o nosso slide, tá? Para poder a gente fazer a primeira questão. No caso, o primeiro exercício proposto, que é o que está postado lá no dashboard. Esse exercício, gente, não precisa vocês entregarem, tá? A gente vai responder juntos, é como se fosse uma atividade de sala de aula também, tá? Mas eu deixei lá postado porque futuramente, né, vai que, né, alguma dessas questões caia de forma similar, né, ou ela mesmo em uma prova, em alguma avaliação, então a gente já fica entendendo como vai ser o tipo de cobrança e qual é o tipo de questão que a gente gosta de abordar em alguma avaliação, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Mas quem não preferir, né, preferir estar com o arquivo aberto, ele já está lá na unidade 1 do dashboard, tem lá com o nome exercício proposto. Então, é um PDF, vocês podem baixar, certo?
e a gente vai resolver eles juntos. Deixa eu só localizar aqui no meu computador, tá, gente? Vocês conseguem visualizar aí, gente, o compartilhamento da janela? Sim, dá para ver tranquilo. Tá nítido, né? Beleza. Então, aí é o exercício proposto, né? Eu acho que são 15 questões, algumas questões de múltipla escolha e outras questões abertas, mas que a gente vai responder aqui juntos, tá? E aí vocês já só vão acompanhando. Pega aí um papel para poder anotar as respostas corretas, para poder ter o gabarito para o arquivo, né? A primeira questão, ela fala assim, ó, as normas gerais de direito tributário, né, definidoras dos tributos e suas espécies, são criadas pelas seguintes proposições legislativas. Ou seja, ela quer saber se as normas de direito tributário, quem é que cria, né, os tributos, né? E aí tem lei delegada, lei ordinária, né, lei complementar, decreto legislativo, resolução legislativa, tá? Esse primeiro quesito, gente, ele tem, lembrando que todas essas questões é referente a essa bateria de slides aí da primeira unidade de aprendizagem, e seria basicamente para a gente poder entender, né, como é que funcionam as regras do sistema tributário. Então, no direito tributário, a gente viu lá que tem uma hierarquia das normas, né, começando com a Constituição Federal, depois com as leis, né? E aí não é a Constituição que vai criar o tributo, né? Seria uma lei complementar. Então, esse primeiro quesito aí, a alternativa correta seria a letra C de casa, né? É uma lei complementar, tá? Só relembrando, né, que na hierarquia das normas, o que vem seria Constituição Federal, depois lei complementar, depois lei ordinária, né? Decretos administrativos e algumas normas complementares. Então, abaixo da Constituição Federal, eu tenho uma lei complementar. E é essa lei que vai instituir ou permitir a criação de tributos, tá? E suas espécies, ou seja, taxas, contribuições, tá? Não é uma lei delegada, que nem existe, né? Mas, no caso, uma lei ordinária, um decreto legislativo, uma resolução, isso daí não pode criar uma legislação. Eles são legislações tributárias em partes, né? Mas em sua totalidade, que versa num todo, seria uma lei complementar, ok? Alguma dúvida aí sobre esse primeiro quesito? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, você poderia repetir, por favor? Posso sim. Vamos lá. Nesse primeiro quesito, né, ele fala entre essas alternativas de normas aí, né, lei delegada, lei ordinária, lei complementar, decretos, né, resolução legislativa, ele quer saber quais dessas legislações ela pode definir um tributo e sua espécie, ou seja, ela pode criar um tributo, né? E aí a gente viu a questão da hierarquia das normas, né? Que a legislação tributária ela tem uma hierarquia a ser cumprida, né, a ser seguida, e essa hierarquia, o topo da pirâmide lá seria a Constituição Federal. Logo depois da Constituição Federal, seria a lei complementar, né? Então, é ela que vai abordar, né, a criação de um tributo, né, e as suas espécies, ou seja, as formas de como esse tributo vai ser cobrado, quem é que pode cobrar, quem não pode. Então, seria uma lei complementar. Por isso, a resposta seria a letra C de casa. Ok? Boa noite. Nesse caso, a lei complementar, ela tem como base fundamental a Constituição, né? Por isso que é uma hierarquia. Primeiro vem a Constituição,
E Isso. com base na Constituição é que são formadas as leis complementares. Isso, perfeito. Só que aí a Constituição ela só vai dar a permissão de quem pode ou não pode criar a lei, né? Então, quando, por exemplo, a Constituição Federal disse que o Estado, né, as unidades federativas, eles podem versar sobre o ICMS. Então, eu tenho uma lei complementar a nível nacional de como vai ser o ICMS para cada estado. Não seria aí o regulamento do ICMS, né? Quem cria o regulamento é a própria Secretaria da Fazenda. Mas eu tenho uma lei nacional falando sobre o ICMS, tipo, quais são as alíquotas máximas permitidas, as alíquotas mínimas, como, por exemplo, no ISS também, a gente sabe que o máximo permitido de cobrança seria de 5%. Então, cabe às administrações tributárias, né, criar leis, né, que aí nesse caso seriam leis ordinárias, não seria uma lei complementar, uma lei ordinária, né, ou decretos, dizendo como é que vai ser a cobrança do ISS, como exemplo, no seu município, tá? Mas isso com base na lei complementar, ou seja, a lei geral daquele tributo. Tranquilo? O segundo quesito, ele fala assim: assinale a alternativa que corresponda na mesma ordem às expressões respectivas. Ou seja, na ordem que está sendo apresentada aí, essas setinhas, a gente vai definir o que seria isso. Por exemplo, o primeiro item fala prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, né, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Alguém pode dizer aí o que é que esse item está se referindo? Que conceito é esse? Isso, Maria Clara, seria o conceito de tributo, né? Então, a gente já observa aí que ou pode ser a letra C ou a letra D para essa questão, né? Eu estou tendo aí no primeiro item o conceito de tributo. Então, vamos para o segundo item para a gente poder aí entender melhor o que seria. Tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, o que é que esse item está se referindo? Né? Enquanto vocês pensam, deixa eu falar do terceiro item que fala, tem por fato gerador a prestação de limpeza pública urbana. Então, eu tenho aí, no primeiro item, né, o conceito de tributo, e no segundo item, eu tenho também outro conceito de algo, né? Assim como no terceiro item. Quem pode falar aí qual seria o conceito, né? Ou alternativa também, desses dois itens, para poder a gente responder. Imposto é o segundo. Perfeito. Então, consequentemente, seria a letra D, não é isso? De dado, tributo, imposto e taxa, né? O primeiro item, ele está definido o tributo de forma geral, né? E a gente sabe que os tributos eles podem ser classificados em imposto, taxa e contribuição. Então, o que seria o imposto, né? Quando tem um fato gerador, independente da atividade estatal, né, relativo ao contribuinte. Ou seja, independente do Estado trazer algum benefício para o contribuinte, tem o fato gerador, né? Tanto que na aula passada eu dei aquele exemplo. Olha, gente, IPVA, não é porque eu pago IPVA que eu tenho que ter, né, as vias calçadas. Até seria correto isso, mas ele não tem essa contraprestação. Já uma taxa, ele tem a contraprestação do Estado. E aí, que é como tem o exemplo aí, que tem, o fato gerador seria a prestação da limpeza pública, ou seja, o recolhimento do lixo, essas coisas. Então, isso eu pago uma taxa, né? Não deixa de ser um tributo, mas não é um imposto. Ok, gente? Então, o segundo quesito aí seria a alternativa D de dado. Alguma dúvida nesse item? Então, vamos ao terceiro quesito, né? Que ele fala aí, deixa eu abrir aqui, assinale a alternativa que completa, né, os espaços em branco no texto a seguir. Ou seja, ele tem aí um trecho, né, que ele vai demonstrar, e tem as alternativas abaixo com essa sequência, né? Então, nós vamos observar quais dessas alternativas se encaixa, né, de forma correta no texto, tá? Eu vou dar aí
um minutinho para vocês efetuarem a leitura e postarem aí no chat a alternativa que vocês acreditam que seja a correta, ok? Vamos lá, um minutinho aí para vocês efetuarem a leitura e pensar um pouquinho. A Sueli aí já colocou a resposta dela, né? Colocou como letra D de dado. Eu diria a letra E. Eu diria a letra E, professor. Daniel, concorda aí que é a letra E. Vamos lá, gente. Vamos respondendo aí. Vai colocando aí no chat, Daniel, para poder eu ter aí uma ideia do pensamento de vocês, tá? Tassiane, Evanson, Lucas, tudo aí, letra D. Vamos lá, vamos de trás para frente, né? Vamos tentar entender, olha só. O Código Tributário Nacional chama de tracinho, né? Quem tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, né? E de, né, tracinho, aquele cuja obrigação de pagar o tributo ocorre de disposição expressa na lei. Em ambos os casos, recebe o nome da obrigação tributária principal. O que ele está querendo dizer aí? Olha só. Quem tem relação direta com a situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Olha só. Se ocorreu o fato gerador, né? Se a obrigação tributária principal, ele está falando aí do pagamento do tributo. Então, quem tem relação com o pagamento desse tributo só pode ser o contribuinte, né? Então, a primeira linha aí seria o Código Tributário Nacional chama de contribuinte, né? Quem tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal. Beleza. E de, aí tracinho, aquele cuja obrigação de pagar o tributo decorre de disposição expressa na lei. Então, a lei, ela tem por obrigação dizer quem é o responsável pelo pagamento. Então, ó, no primeiro espaço seria contribuinte e no segundo espaço seria o responsável, tá? E aí ele fala, em ambos os casos, recebe o nome da contribuição tributária principal, ou seja, o contribuinte e o responsável, eles são chamados de sujeito passivo, né? Que são aqueles que estão lá obrigados a pagar. No caso do sujeito ativo, é aquele que vai cobrar, então seria o próprio Estado. Tá? Então, no terceiro quesito aí, a alternativa correta seria também letra D de dado, né, na sequência, contribuinte, responsável, sujeito passivo. Ok, gente? Alguma dúvida aí sobre essa alternativa? A maioria do pessoal aí acertou, né, a alternativa D. Alguma dúvida, gente? Pode seguir? Pode seguir. Beleza. O quarto quesito, né, ele vai estar relacionado aí com o entendimento que vocês têm aí de acordo com alguns impostos, né? E aí ele listou aí 3 itens que são 3 impostos. Primeiro, o imposto de importação, imposto sobre a transmissão, né, de casas mortis, né, e imposto sobre transações de imóveis intervivos, né? Então, são 3 impostos aí. Talvez a maioria de vocês só conheça, só ouviram falar, né, do imposto de importação. E aí, o que ele quer dizer? Olha, esses 3 impostos, cada um, ele tem um competente, né? Ele tem um órgão administrativo que vai administrar o recebimento e a cobrança e a fiscalização desses tributos, né? Como, por exemplo, o ISS,
ele é de competência dos municípios, né? O ICMS, ele é de competência dos estados, né? Já o imposto de renda é de competência da União, ou seja, cada tributo, ele tem a sua administração, né? É por isso que no conceito lá de tributo, né, ele fala que é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Olha, eu tenho um responsável pela cobrança, né? E aí, nessa sequência, gente, qual seria os responsáveis pela cobrança desses impostos, tá? O imposto de importação, a gente sabe que ele é administrado pela Receita Federal do Brasil, então, ele é de competência da União, tá? Os impostos sobre transmissão de causas mortes, né? Ou seja, são alguns impostos que incidem sobre doações, né? Ou sobre heranças, né? Algum tipo de herança. Então, ele é de competência da Cefaz, é de competência dos estados, tá? Já o imposto sobre transmissão de imóveis, né? No caso, quando vocês repassam o imóvel para terceiros, né? Mas esse repasse é por alguma venda, né? Ou alguma doação que você está fazendo em vida, né? Isso é de responsabilidade dos municípios, tá? Então, esse quarto quesito aí seria a letra E de elefante, tá? A resposta correta. Então, seria a União, ao Estado e ao município aí na sequência. Tranquilo? O quinto quesito, deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Ele é um pouquinho grande, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui, só para... Olha só, deixa eu fazer dessa forma. Assinale a alternativa que combina, né, respectivamente, com as 4 afirmações a seguir. Então, no caso, afirmação 1, 2, 3 e 4, né, com o respectivo princípio tributário constitucional. Então, o que é que ele está querendo dizer? Ele quer saber o item 1, a quem ele está relacionado, né? E aí eu tenho os princípios constitucionais de acordo com algumas letras, né? W, X, Y e Z. Por exemplo, o item 1, ele fala que é proibido exigir ou aumentar o tributo sem que lei o estabeleça. Ou seja, ele está dizendo aí que tudo que vai ser exigido, né, ele tem que estar estabelecido em lei. Alguém pode me dizer aí qual é o princípio constitucional que está relacionado? A Sueli já colocou aí a questão da legalidade. Perfeito. Então, eu já sei aí que o item 1, ele está relacionado com a letra Y, que seria a legalidade. O item 2, ele fala de: é vedado instituir tratamento desigual entre os contribuintes que estejam em situações equivalentes, tá? Então, que princípio é esse, gente? Podem ativar o microfone, tá? Para ser mais rápido. Isonomia. Perfeito, Keila, Denis, Sueli e Lucas estão afiadinhos, né? Isonomia, beleza. O item 3 fala: é vedado cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes, né, do início de vigência da lei, que é aquele período nonagesimal, né? Então, que seria esse? A anterioridade, né? A gente viu na aula passada que alguns tributos, ele tem a anterioridade em relação a 90 dias e tem a anterioridade em relação ao exercício social, que é o caso do imposto de renda, né? E, por último, não menos importante, seria a questão do... perdão, não seria anterioridade aí não, tá? Seria irretroatividade, tá? Quando eu falo da anterioridade, é o item 4, que fala assim: é vedado cobrar tributo no mesmo exercício em que se tenha publicado a lei ou que o institui o aumento, né? No caso, eu fiz alguma alteração em relação ao tributo, fiz uma alteração em relação à alíquota desse tributo, então isso sim é a questão da anterioridade. A questão de cobrar antes da vigência seria a irretroatividade, ou seja, eu não posso retroagir a vigência da lei. Como, por exemplo, eu coloquei a lei e ela vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, os fatos que ocorreram em outubro, em novembro e dezembro, eles não podem ser cobrados, né? É o que eu falei na aula passada: a irretroatividade, ela só é anulada se ela for beneficiar o contribuinte, né? Então, nesse caso,
a sequência correta, gente, seria aí Y, X, Z e W, alternativa C, né? Então, eu tenho aí legalidade, depois isonomia e retroatividade e, por último, anterioridade, ok? O item 6, né, ele fala dos tipos de classificação de tributos, né? E aí tá bem facinho, porque a gente já, até eu acho que em questões anteriores a gente já falou isso, né? Os tributos, eles podem ser classificados entre impostos, taxas e contribuições, que é o que está aí na alternativa B, né, de bola. Eles podem ser classificados em tributos fiscais, parafiscais e extras fiscais, que é o que não tem nenhuma alternativa. Podem ser classificados em tributos diretos e indiretos, ou cumulativos e não cumulativos. Então, o sexto quesito aí, o correto seria a letra D, B de bola, que é impostos, taxas e contribuições. E aí ele trouxe aí os vários tipos de contribuições, né? Contribuição de melhoria, contribuição especial e contribuição de empréstimos compulsórios, tá? O sétimo quesito, gente, ele fala de qual o tipo decorre da relação de obras públicas, né? Ou seja, qual é o tipo de contribuição, né? Ou o tipo de tributo, melhor dizendo, que é decorrente de obras públicas. O que seria isso? Olha, é a contribuição da melhoria. Eu tenho uma rua que ela não é calçada, e aí a prefeitura ela exigiu uma contribuição, né, dizendo que vai ter uma melhoria para aquele grupo de pessoas, tá? Então, o sétimo quesito aí está relacionado com a letra B, né, que é contribuições de melhoria. Vamos lá, vamos continuar. Eu tenho aí o oitavo quesito, né, que fala assim: a competência para instituir e arrecadar o imposto sobre propriedade territorial rural, né? Quem é o competente para cobrar o ITR, né? A gente sabe que o imposto sobre propriedade territorial urbana, né, é dos municípios, né, que é o IPTU. E é o ITR, né? O imposto sobre propriedade territorial rural, né? Alguém pode aí chutar ou responder, se tem segurança, em qual é o responsável para cobrar o ITR. O Cleide colocou aí Federal, a Maria Clara colocou União, Lucas União, perfeito, gente. Então, nesse caso aí, seria de competência da União, letra C de casa, tá? Vocês estão anotando aí esse gabarito, né? Porque senão vai ser necessário rever o vídeo aí para poder pegar a resposta. O nono quesito, ele fala sobre cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que o instituiu, o aumentou, fere o princípio da... A gente está falando aí do mesmo que a gente respondeu lá no... Eu acho que foi no quinto quesito, né? Que é a questão do princípio da anterioridade, né? Então, o nono aí seria a letra C de casa, tá? Anterioridade. O décimo quesito, ele fala assim, a ocorrência do fato gerador de um tributo, né? O que seria isso? A letra A, ele fala, determina o nascimento da obrigação tributária acessória? Não, né? A ocorrência do fato gerador, ele determina o nascimento da obrigação principal, né? A obrigação de pagamento, mas a acessória não, tá? B, impede o pagamento do crédito tributário? Não, tá? A ocorrência do fato gerador, ela não vai impedir o pagamento do crédito tributário, né? A letra C fala, suspende a exigibilidade da obrigação tributária principal. Está totalmente errado, né? Se ocorrer o fato gerador, aí sim que vai ter a ocorrência, né, da obrigação principal tributária. Aí que eu vou pagar o tributo, né? O letra D fala, a ocorrência do fato gerador de um tributo causa o surgimento da obrigação tributária principal. Correto, né? Seria, nesse caso aí, o décimo quesito, correto, a letra D de dado, né? E a letra E fala que exclui o nascimento de crédito tributário, também não tem nada a ver essa questão, certo? Décimo quesito, letra D. E aí, as 5 últimas questões, gente, ela fala de questões abertas, né? Onde ela pede aí
para vocês, no 11º, né, explicar a diferença entre a obrigação principal e acessória, né, quais os impactos e reflexos da carga tributária nas organizações, né, o que caracteriza, né, o planejamento tributário ser de caráter preventivo ou legalidade, explicar o que seria isso, né, diferenciar aí o que seria o ganho tributário e o ganho financeiro, e a diferença entre elisão e evasão fiscal. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aí, tá? De 20 minutinhos, não, 20 minutinhos é muito tempo. Não, 20 minutos, tá? São 8h20, de 8h40, né? De 20h40, eu volto, tá? Vocês aproveitem esses minutinhos aí para ir ao banheiro, beber uma água e responder esses 5 quesitos, tá? Quando voltar, eu vou sortear algumas pessoas para poder responder, né, com suas palavras, o que cada questão aí quer que vocês respondam, e aí eu vou verificar se a resposta está correta ou não e vou ajudar vocês, tá bom? Por favor, não saiam da sala de aula, é só um intervalo rápido, aproveitem aí para resolver essas questões, tá? Ou tentar verificar qual seria a resposta, para quando eu voltar, a gente finalizar a nossa aula. Tranquilo, gente? Então vamos lá, 20 minutinhos aí de intervalo.
Olá, gente, vamos de volta. E aí, vocês conseguiram entender aí alguma questão? Alguém ficou em dúvida? Vamos tentar aí resolver juntos, né? O 11º quesito, ele fala, para você, no caso, explicar, né, o que de fato é uma obrigação principal e o que é uma obrigação principal e o que é uma obrigação acessória, né? Vamos de baixo para cima. O Washington Santana, consegue explicar para a gente aí, explicar, no caso, a diferenciação entre uma obrigação principal e uma obrigação acessória, Washington? Pode falar com o microfone ativo, tá? Não precisa digitar, não. Eu não sei se o Washington está ouvindo a gente, se ele está com um problema. Então vamos para a sequência, né? Vitor Hugo. Vitor, você consegue ativar aí o teu microfone e responder com a gente? E aí, cadê o pessoal? Vitor, Washington? Ninguém? Deixa eu só anotar aqui, porque aí, como vale participação, eu tenho que fazer também o registro. Isso, o Vitor falou alguma coisa aqui no chat, deixa eu olhar. Professor, você me desculpa caso não explicar. Vitor, nesse caso, não é obrigatório você acertar, né? Eu queria só o seu entendimento, o que seria, o que você acha, no seu ponto de vista, o que seria uma obrigação principal e acessória. Mas aí, se você não se sente confortável, também não tem problema, tá? Tassiane Pires. Tá, digo sim. Tassiane. Quer responder, Vitor? Eu acho que ele escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver o que foi. Ele colocou que entrou depois, está estudando ainda sobre os assuntos e estava sem acesso. Então, tá bom. Também não assisti a primeira aula, não, preciso rever o vídeo. Mas, pelo que eu me lembro, a principal é uma situação definida por lei. Então, ela é necessária com a ocorrência de um fato gerador, é obrigatória. E a acessória é quando você pode se abster de fazer. Não configura necessariamente uma obrigação. Então, por exemplo, escriturar todas as operações que são sujeitas a ICMS nos livros fiscais. Um exemplo de acessória. Ok. Veja só, em relação à obrigação principal e acessória, né? Só complementando aí o que você falou, que está correto, ambas elas são previstas em lei, tá? A diferença é que a obrigação principal, ela está relacionada à ocorrência do fato gerador e ao pagamento do tributo, né? Por exemplo, como você falou aí de ICMS, né? Se eu tenho circulação de mercadoria, então houve o fato gerador. Consequentemente, haverá o pagamento do tributo, né? Então, esse pagamento seria a obrigação principal. Já a obrigação acessória, ela também está prevista em lei, mas são algo para assessorar, né, o fisco no monitoramento desses tributos. Então, a emissão de uma nota fiscal na saída de mercadoria é uma obrigação, está prevista em lei, mas é uma obrigação acessória, né? A escrituração das notas fiscais de entrada e de saída em um processo, né, que hoje não é mais mecânico, mas sim digital, né, que é o próprio SPED, por exemplo, é uma obrigação acessória, né? Então, quando a gente vai diferenciar uma obrigação principal e acessória de forma bem simples e bem resumida, a obrigação principal é o ato de pagamento do tributo, tá? E a obrigação acessória é qualquer outra atividade que não seja o pagamento do tributo, mas que está previsto na legislação daquele próprio tributo, ok? Então, isso basicamente seria a diferenciação entre obrigação principal e obrigação acessória. Obrigado, Tassiana. Oi? Seria também correto afirmar que a obrigação principal, quer dizer, a obrigação acessória vai sempre existir, já a principal vai vir sempre acompanhada da acessória, mas não quer dizer que a acessória seja acompanhada da principal.
Não é isso? Isso, correto. Não é que ela sempre vai existir, mas uma não depende da outra, né? Geralmente, Não, mas quando a você tem a obrigatória principal, você tem a é a acessória, acessória. não? Não entendi. Se tem a principal, a acessória vai existir, mas não necessariamente a acessória vai existir por conta de uma principal. Pode existir Isso, a acessória sem a principal, mas a sem o principal sempre vai principal, ter a isso. acessória, né? Ok, é correto. Então, vamos lá, continuando, né, o 12º fala quais os impactos e os reflexos da carga tributária nas organizações, né? Vamos aproveitar, Daniel Cordeiro, já que estava aí ativo, aí com o microfone ativo, responde aí para a gente esse 12º do teu ponto de vista, por favor. Se não tiver um planejamento bom, professor, a carga tributária pode até levar a empresa à falência. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que comprar um produto a R$ 1.000 para obter um lucro de 20%, vamos dizer. É só acrescentar 20% no valor da compra, seria 1.200. Isso. Mas no valor, na hora de fazer os tributos, vai ser em cima dos 1.200. Então, se não tiver um planejamento tributário, não souber com quem está lidando, pode impactar grande, pode devastar uma empresa. Isso. Então, além do que o Daniel está falando, né, os impactos da carga tributária, a gente tem um impacto no resultado econômico da empresa, né, que é como ele falou em relação ao lucro-prejuízo, o impacto no resultado financeiro da empresa, porque vai drenar fluxo de caixa, eu vou ter que pagar mais tributos, né? Então, eu tenho um impacto na minha formação do meu preço de venda, tenho um impacto no meu custo das minhas mercadorias. Então, em várias áreas, né, em vários setores da empresa, essa carga tributária ela pode impactar de forma negativa. Tá? Obrigado, tá, Daniel? O 13º quesito, gente, ele fala assim: o planejamento tributário se caracteriza por seu caráter preventivo e sua legalidade, ou seja, é o que eu faço, né, de forma preventiva e na legalidade. E aí, o que é que significa esse caráter preventivo e essa legalidade, né? Keila Gomes, pode explicar para a gente, Keila, o que seria isso, essa situação entre caráter preventivo e legalidade para o planejamento tributário? Professor, eu não vi bem isso, mas eu creio que trata de se prevenir, não abrindo mão da legalidade, né? Indo contra as cargas e os impactos, mas de forma legal. Isso. Não é que o planejamento tributário ele vai estar previsto em lei, né? Mas é eu executar alguma ação, né, de forma preventiva, ou seja, antes que aconteça o fato, né, que ela seja de forma preventiva, mas que a lei não me qual seria a palavra que eu poderia dizer aqui? Que a lei não diga que aquilo é errado, né? Olha, ela não tem nenhuma lei dizendo que, para poder você ganhar tributariamente, ter um ganho financeiro, é melhor você deixar de faturar, por exemplo, no dia 31 e faturar no dia 1º do mês seguinte. Não tem nenhuma legislação falando que é para fazer isso, mas também não tem nenhuma legislação dizendo que isso é errado. Então, isso é legalmente viável, né? Ou seja, não tem nada que me impeça de fazer isso. Mas aí eu tenho que observar também a questão do caráter preventivo, ou seja, tem que ser uma previsão, né? E é para prevenir algo. Então, tem que ser antes da ocorrência do fato, né? Não é depois, tá ok? Então, isso que caracteriza aí a questão do caráter preventivo e a legalidade no planejamento tributário, tá? Esse exemplo seria de um ganho financeiro? Isso daqui seria um ganho financeiro que eu estou falando, tá? Um ganho tributário seria a não existência mais do fato gerador, né? Que foi aquele exemplo que eu falei da exportação, né? Quando eu exporto, não tem mais a incidência do IPI ou do ICMS, ou seja, eu tive um ganho tributário, eu não vou ter mais esse tributo, porque não vai ser fato gerador daquele tributo, tá bom? Entendi. O 14º, gente, fala assim: o planejamento tributário visa, em última análise, uma economia tributária, né, que pode ser representada por um ganho tributário e um financeiro, né, já conversando aí com o que a gente estava falando. Qual a diferença
né, entre ganho financeiro e ganho tributário, né? Exemplifique. Não vai precisar exemplificar, que é basicamente isso que eu expliquei agora para Tassiane. Mas aí, Marcílio Barbosa. Marcílio, você pode nos explicar aí qual seria a diferença entre o ganho financeiro e o ganho tributário? O professor, o senhor acabou de explicar aí, né? O financeiro justamente como é que eu posso falar? Deixa eu pensar aqui, que agora fugiu da mente. Estava pensando demais. Fique à vontade. É justamente eu arrumar um meio dentro da legalidade, de uma forma de eu economizar, vamos dizer assim. Certo, isso é o conceito de planejamento tributário, né? No caso, de forma legal, né? Prevenir algo. Isso, de uma forma legal, arrumar um meio de eu economizar, para justamente certo, eu não mas aí a pagar. questão, ele fala que essa ação que você está nos explicando, ela pode trazer um ganho tributário ou um ganho financeiro, né? Aí qual seria a diferença justamente desse ganho tributário e do ganho financeiro? Aí agora me pegou. No ganho tributário é justamente isso. Também o ganho tributário basicamente seria a não existência mais do tributo, exatamente, né? Eu não de existir o fato gerador, tá? Como já o o ganho explicou financeiro, aí, pois não. Por exemplo, eu fazer uma venda para o exterior, porque não vou poder pagar o ICMS e o IPI, né? Não é isso que o senhor explicou anteriormente. Correto. É mais ou menos isso, professor. Eu entendi. Ok. Então, só exemplificando, né, o ganho tributário, ele vai deixar de existir o fato gerador e o ganho financeiro eu vou postergar o pagamento. Não é que eu não vou mais pagar aquele tributo, mas eu vou ganhar um prazo, e esse prazo sem incidência de juros, né? Porque senão o pessoal vai dizer, deixar de pagar um mês para pagar o outro foi o ganho financeiro. Não, não foi, porque aí vai ter juros e multa, né? Mas se tem uma previsibilidade de fazer isso, né, sem a incidência de juros e multa, então é um ganho financeiro, tá ok? E por último, mas não menos importante, né, o 15º, ele fala entre as diferenças, né, que ocorrem entre a evasão e a elisão fiscal. Sueli Lopes. Sueli, tu pode nos comentar, né, basicamente, o que seria a diferença entre a elisão e a evasão fiscal? Sueli? Desculpe, professor, estava desligado o microfone. A elisão fiscal é o planejamento tributário propriamente dito, que é embasado nas normas legais, e a evasão fiscal é a sonegação, é a forma ilícita de tentar se livrar, né, dos encargos tributários. Perfeito. Então, basicamente, né, quando a gente fala de elisão e evasão fiscal, elisão eu estou me relacionando com o planejamento tributário, tá? E a evasão fiscal eu estou me relacionando com a sonegação. É algo que não é correto, que não seria, digamos assim, meio que desejável, né, para a empresa, tá ok? Então, isso daí é o conceito, sim, de elisão e evasão fiscal. Gente, tranquilos esse tópico do nosso assunto. Vocês têm mais alguma dúvida? Quer comentar algo? Eu posso considerar aí como assunto finalizado, como um item já alcançado como na nossa disciplina, para a gente poder avançar, ou não? Quer comentar mais alguma coisa? Foi tranquilo, viu, professor? Dentro eu tinha dado uma estudada hoje também no assunto, foi tranquilo. Certo. O que eu vou pedir para vocês é que vocês façam, né, a pesquisa que foi solicitada, né, no caso o levantamento aí das 15 formas, né, de planejamento tributário, né, estratégico, né, no caso empresarial,
e aí vocês vão fazer o levantamento desses 15, exemplificar, e na próxima aula a gente já inicia debatendo, tá? E por último, a gente vai entrar aí na questão dos regimes tributários, tá ok? A gente vai começar a ver a questão de imposto de renda e contribuição social, né? Tanto pelo lucro real, lucro presumido, né? Simples nacional, para poder aí dar andamento. Então, só relembrando, pela unidade de aprendizagem lá, o próximo assunto seria PIS e COFINS, mas pela situação que a gente tem no nosso, vivendo agora no nosso país, né, em relação à reforma tributária, nós vamos fazer uma alternância aí para que vocês não sejam prejudicados, né, e quando forem observar esse assunto, veja esse assunto de forma atualizada. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Pronto, gente. Então, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Na próxima terça, a gente inicia no mesmo horário, iniciando com a resolução dessas atividades que foi proposta para vocês. Relembrando, eu não vou postar essa atividade, porque foi uma atividade, uma pesquisa solicitada em sala de aula, tá? Então, caso alguém assista ao vídeo, ele vai ter o entendimento que deve se fazer, então vocês aí repassando a informação, mas eu não vou ter a necessidade de colocar em aviso, tá bem? Então, boa noite para vocês, um ótimo feriado, né? Venham bem, aproveitem aí o feriado para poder fazer a pesquisa também, né? Aproveitem esses dias aí, cuidado com esse distanciamento social, não quebrem as regras, pelo amor de Deus, para a gente voltar o mais rápido possível, tá ok? Então, boa noite, fique com Deus, até mais.